Olá pessoal, nós estamos aqui com a professora Mayra, professora do corpo docente da Facnopar, aqui de Apucarana. Hoje nós vamos falar um pouquinho com ela sobre os direitos dos idosos, né? Essas pessoas tão importantes, tão valorosas para a nossa sociedade, né? Nós faremos umas perguntinhas aqui para ela, para que nós compartilhemos o conhecimento dela e junto ao nosso público do Lions e da Facnopar, tá certo? Tudo bem, professora Mayra? Como a senhora está? Muito bem, muito obrigada pelo convite. É um tema muito interessante, né, professora? E com muitas questões a serem debatidas, né, a respeito do idoso e o direito do idoso, né? Nós temos várias modificações na legislação, várias dúvidas também, os idosos possuem várias dúvidas do que é direito, o que não é direito, o que pode ser feito, o que não pode. E agora com a pandemia também várias coisas novas. Poxa, né? É verdade, né? Tantos transtornos aí e tantas alegrias também somadas nesse período, né? Então tá certo. Professora, eu estive vendo no teu currículo que a senhora é mestre em Direito da Personalidade, né? Isso. E a gente aqui do Lions nos preocupamos tanto com a questão da cidadania. Como incluir o idoso na sociedade, garantir uma dignidade? O que a senhora pensa sobre isso? Bom, realmente sou mestre em Direitos da Personalidade e o que nós temos que ter em mente, né? O idoso, assim como todas as outras pessoas, mas na fase da melhor idade, né? Alguns direitos eles precisam ser modificados para dar uma qualidade de vida, uma dignidade para aquele idoso, né? Que tanto trabalhou, tanto contribuiu para o Estado e agora, de certa forma, o Estado tem que trazer um benefício para o idoso. Então, por conta dessas questões, o idoso, nós temos acima de 60 anos, e também o super idoso, acima de 80 anos, tem algumas diferenças aos demais que não possuem essa idade, para que seja possível o mínimo de dignidade garantida a eles. Tá certo. Professora, eu vi que tem a questão do direito e dever, né, do idoso em relação à família, à sociedade. O que a gente pode garantir que a família tenha que cumprir em relação a esse idoso? Isso. Então, a família tem o dever de amparo ao idoso e o amparo, quando a gente fala em amparo, é tanto amparo afetivo quanto amparo financeiro também. Então, muito se ouve dizer sobre prestação de alimento, pensão alimentícia de pais para os filhos. Certo. Mas ao contrário também é devido. Também pode. Também pode, né? Então, aquele pai que por algum motivo, aquela mãe que não possui condições de subsistência, então cabe aos filhos ofertarem essa questão financeira aos pais. Uma prestação de alimentos também, sem contar na questão afetiva, né? O abandono afetivo do idoso é descabido, né? E traz inúmeros transtornos, porque o que acontece? É muito visto na mídia, muito visto até mesmo na faculdade, né? Fala-se muito do abandono afetivo do filho, né? Então o pai que abandona o filho, a mãe que abandona o filho, mas também acontece o inverso. E isso é muito danoso para o idoso, então isso também não pode, né? E aquele pai também que não possui a condição financeira, o filho deve prestar assistência. Entendi. E se o filho não prestar essa assistência, digamos assim, são pessoas carentes também, tanto o pai quanto o filho, o Estado tem algum benefício, algum amparo? Os idosos, né, têm o direito à aposentadoria. Certo. No entanto, para ter o direito à aposentadoria ou por tempo de contribuição ou por idade, ele tem que ter contribuído para a Previdência Social. Entendi. Muitos não contribuíram e não possuem condições de se manter. Então tem aquela característica de miserabilidade, né, que a letra da lei traz pra gente. Então, a essas pessoas é garantido um benefício assistencial. Não é da Previdência, né? É a assistência social. É pago pelo INSS no valor de um salário mínimo para idosos acima de 65 anos. Então tem essa possibilidade do Estado também amparar. Também tem. O critério de miserabilidade, a legislação traz que a renda da família tem que ser de 1/4 do salário mínimo por integrante da casa. Então, a renda per capita. No entanto, isso é flexibilizado
flexibilizado, né? Os tribunais já vêm entendendo, ao invés de 1/4, meio salário mínimo. Sim, até porque tem os gastos, né? A pessoa idosa muitas vezes necessita de medicamentos que algumas vezes não são fornecidos pelo SUS, né? Então o custo de vida exige uma condição financeira um pouco majorada. Então, por conta disso, os tribunais já vêm entendendo na flexibilização, então já entende-se que meio salário mínimo por integrante da casa já qualifica o critério de miserabilidade e dá o direito de concessão do benefício assistencial ao idoso. Nossa, que bom! Eu achei que fosse bem mais complicado, complexo esse pedido, né? Muito interessante que o Estado também possa fornecer em virtude desse outro critério. E mesmo agora no período de pandemia, né? Tudo a gente consegue fazer pela internet, não precisa se dirigir até a agência. Nossa, bem melhor mesmo. Voltando a falar dessa questão de pandemia, professora, direito do trabalho, né? Será que o idoso ele tem esse amparo no direito do trabalho? Trabalhar, a empresa tem algum benefício? Ou a gente só ouve nos noticiários que o idoso tem que ficar em casa, que o idoso tem que ficar isolado? Como garantir que ele tenha acesso ao trabalho? Então, é muito comum isso hoje, né? Porque idosos, 65 anos, são jovens. Pois é, são extremamente ativos. Então, é comum você ver o idoso, mesmo que aposentado, continuou trabalhando. Sim. Até por uma questão de ocupação, às vezes não só financeira, mas por trabalhar, por não conseguir ficar em casa. Exato. Né? E daí veio a pandemia e o idoso é considerado uma faixa de risco. Né? Porém, nós não temos legislação, mesmo agora com a quantidade de MPs que vieram, que determine que o idoso não possa trabalhar, que ele tenha que ficar em casa. Então fica numa situação complicada para a empresa também, porque se a empresa determinar que o idoso fique em casa, ela não pode descontar isso do salário dele. Pois é. Né? E o INSS também não vai suportar esse salário porque o idoso não está afastado por uma doença. Então fica nesse impasse. Mas o que acontece? Quando a gente fala de trabalho, meio de trabalho, qual que é o dever do empregador? É garantir a saúde e segurança dos seus empregados. Tá certo. Então, se dentro daquele ambiente laboral não tem como idoso ter a preservação da sua saúde, é importante que ele fique sim afastado e que a empresa garanta sua remuneração. No entanto, possuem várias modalidades que podem ser feitas. O trabalho remoto, né? O idoso pode trabalhar da sua residência, pode ser concedido férias, pode ser feito banco de horas para trabalhar lá no futuro. Então, não é um valor que o empregador perde, desembolsa e não tem a prestação do serviço. É só uma questão de ajuste. Né? Interpretar a lei com boa fé, bons olhos. Sim, né? Trabalho em casa, banco de horas. Isso. São boas atitudes, né? Até porque a gente começou esse bate-papo nosso falando da questão da dignidade, né? Tirá-lo do trabalho, acho que feriria muito, não é? Sim, só se realmente não tiver condições, né? Então nós temos várias alternativas a serem adotadas para preservar a saúde, não só do idoso, mas de todos os empregados, né? Mas hoje com foco no idoso, para garantir a saúde dele e o bem-estar. Professora, já que a gente está falando da questão da saúde, e a questão de plano de saúde, ainda mais para o idoso, pode majorar, pode retirá-lo porque completou a idade? Como que funciona essa questão do plano de saúde? Não pode, né? Do mesmo jeito assim, não é porque o cidadão, né, aquela pessoa virou idoso que ele tem que perder condições garantidas a ele. Né? Isso fere a dignidade da pessoa, isso é uma discriminação àquela pessoa. Então não é porque ele fez 60, fez 65 anos ou fez 80 que o plano de saúde vai dizer, olha, não vou renovar o seu plano de saúde, ou vou majorar o seu plano de saúde de uma forma abusiva. Não pode. Tá? Do mesmo jeito que, por exemplo, o empregador não pode demitir o empregado pelo fato dele ter se tornado idoso. Entendi. Né? Tá certo. Bom, e para finalizar, professora, já que a gente está aí falando de pandemia, falando da dignidade, falando da questão da cidadania, né? Ano eleitoral, como que a gente vai fazer, né?
com essa questão aí do voto e principalmente do idoso votante, né? Eu sei que, claro, acima dos 70 anos é um voto facultativo, mas a gente fala de idoso a partir dos 60 anos. E outra, muitos deles, mesmo que seja voto facultativo, vão querer votar, Com né? certeza, né? Eles não vão deixar de exercer essa cidadania. Tem algum benefício para essa população? Sim, foi publicado uma normativa, né, uma nova norma, de que temos um horário estipulado para a preferência dos idosos irem votar. Ah, que bacana! Então, nesses horários, em todas as sessões de voto, será dada preferência aos idosos, justamente para que não fique aquela aglomeração de pessoas, para que evite contato, né? Para que garanta mesmo um resguardo a essas pessoas que são consideradas área de risco. Né? Ah, entendi. Eu vi que a eleição vai começar às 7 da manhã, né? Então provavelmente esse horário deve ser ali entre as 7 e 10 horas. Isso mesmo. Das 7 às 10, preferencialmente para os idosos. Ah, entendi. Então tá certo. Porque mercado a gente já tem ouvido, né? Dê preferência para o idoso ali a partir das 8 da manhã e tal. Porque é o horário mais fresquinho, é o horário que eles já acordam, que eles já têm o início das suas atividades, né? Sim, isso mesmo. Muito obrigada, viu, professora Maia? Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês, compartilhando um pouquinho desse assunto tão gratificante que é falar sobre os direitos, né? Muito obrigada. Muito obrigada ao pessoal do Lions Vitória Régia, que nos proporcionou, né, esse bate-papo, e também a Facnopar, que nos cedeu gentilmente a professora Mayra para esse nosso papo de hoje, tá bem? Um grande abraço a todos.